Olá, bom dia, igreja, bom dia, irmãos, bom dia a todos que nos acompanham em mais uma Escola Bíblica Discipuladora. Estamos aqui para trazer a lição desta manhã e convido a todos para que juntos possamos estudar mais esta lição do nosso livro, O Comportamento do Crente, Princípios Bíblicos de Ética Cristã. Este é o livro que nós adotamos na nossa Escola Bíblica Discipuladora. Chegamos agora na nossa 13ª lição, a qual tem por título Vivendo uma Vida Pura. E vamos dar continuidade aí a alguns detalhes acerca do que está lá nos 10 mandamentos, tá? Então, hoje estamos aí na nossa 13ª lição. Nós queremos chegar ao final da nossa lição com algumas coisas fixadas em nossas mentes. A primeira é reconhecer o perigo do adultério. Queremos que ao final da nossa lição, todos aqueles que conosco participarem ou desse vídeo assistirem, possam reconhecer o perigo que é o adultério. Em segunda instância, perceber que ninguém está livre desse pecado, ou seja, todos nós estamos sujeitos a cair neste pecado. E por fim, chegar ao final da nossa lição, de tal forma que possamos evitar comportamentos e situações que possam induzir ao adultério. Então essas são as 3 coisas que nós queremos chegar ao final da nossa lição, podendo praticar. O texto básico, o versículo básico da nossa lição está em Êxodo, capítulo 20, versículo 14. E é o mesmo texto, da mesma forma, está lá escrito também no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 18, que traz simplesmente não adulterarás. É um versículo tão pequeno quanto da lição anterior, mas tem muitas coisas que nós podemos aprender junto. A lição anterior, nós vimos aí a questão de não matarás e aprendemos coisas maravilhosas aí com o nosso pastor José Alves, e hoje os irmãos retomam comigo. Então, o versículo básico da nossa lição, e é em cima dele que vamos trabalhar, é não adulterarás. E vamos também buscar um conhecimento desse texto bíblico, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 5, o versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso aí é um texto que está lá no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 28, lá quando Jesus vem falando do que estava na lei e o que era o raciocínio de Cristo, o qual ele começou a instruir os seus discípulos, os seus seguidores, que chegou até nós, como deveríamos dar continuidade a essas coisas. Observamos que em nada Cristo flexionou a lei. Pelo contrário, ele foi bem rigoroso, né? E nós vamos ver que lá no livro de Êxodo estava escrito não matarás, e depois vem na lei mosaica as penalidades, e era sempre pena de morte para quem adulterasse. E Cristo, nós vamos ver que ele continua sendo firme contra esse pecado e trata as pessoas com mais misericórdia. Nós vamos trabalhar, vamos tentar ter essa compreensão na nossa lição de hoje. Ok? Pois bem, meus amados, por introdução, né, de vez em quando, dentro das nossas igrejas, somos informados de um lamentável fato envolvendo líderes evangélicos e crentes, de forma geral, em histórias de adultério. Muitas vezes nós somos informados, somos surpreendidos com esses acontecimentos dentro das nossas igrejas, né? Às vezes a gente está ali participando da igreja e de vez em quando, no seio da igreja, somos surpreendidos com esse fato do adultério. O que torna este assunto bem relevante, bem necessário e bastante delicado para a igreja. Por que para a igreja? Porque o mundo não vê o adultério com os olhos que a igreja vê e que deve ser visto.
né? O mundo fora da igreja, muitas vezes o adultério é até normal, uma forma de conquista ou coisa assim, mas para a igreja que vive a instrução do cristianismo, de Jesus Cristo, é muito delicado essa questão, é um pecado, né? E nós deveremos tratá-los como pecado. E, infelizmente, isso acontece em todos os ambientes e acontece também no ambiente das igrejas. A grande questão na nossa lição de hoje é que o problema do adultério, o problema enfrentado pelo povo de Deus, né? O problema enfrentado por mim, o problema enfrentado por você que me ouve, o problema enfrentado pela igreja, não é a falta do conhecimento bíblico acerca disso. Todos nós temos um conhecimento bíblico acerca do não adultério. Então esse não é o problema, não falta o conhecimento. Nós estamos aqui estudando, vamos estudar, vamos trabalhar, mas não é falta de conhecimento. Na verdade, a prática desse pecado tem tomado conta da vida dos cristãos, mas é pela falta do cumprimento das ordens de Cristo, e não por conhecimento. É mais por teimosia, né, da igreja, por mais teimosia do crente, por mais teimosia da sociedade em si como todo, do que por falta de conhecimento. Né? Todos nós temos conhecimento acerca de que o adultério é um pecado. Então, não é falta de conhecimento. Isso tem que ficar claro. Eu não conheço bem. Não é falta de conhecimento, todos nós conhecemos claramente essa questão. Assim sendo, nessa lição, nós vamos tentar destacar o texto bíblico como ele está colocado lá na Bíblia. E vamos refletir sobre alguns meios pelos quais podemos ser ajudados para que não sejamos achados em desobediência a esse mandamento. Nós vamos procurar ajuda tanto no Velho quanto no Novo Testamento, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, nós vamos buscar o texto bíblico, vamos procurar ajuda nele, vamos nos instruir dentro da Bíblia como nós vamos poder nos livrar. Lembrando que não falta conhecimento a nenhum de nós, falta obediência, né, àqueles que praticam tal pecado. Dessa forma, eu convido a todos para ir ao primeiro tópico da nossa lição, né, que é compreender o que significa não adulterarás. Está lá no livro de Êxodo, está bonitinho lá, onde destaca os 10 mandamentos, né? Está lá, não adulterarás. Se nós formos imaginar o que é adultério e for lançar essa questão, nós vamos começar a falar que adultério é tudo que é praticado fora da lei, né? Então, por exemplo, as pessoas adulteram documento, as pessoas adulteram placas de carro, as pessoas adulteram alimentos, as pessoas adulteram uma série de coisas. Mas para a nossa lição de hoje, nós queremos tratar do adultério no âmbito conjugal, o adultério entre marido e esposa. E é deste adultério que o texto bíblico está tratando. Não estamos tratando aqui de adultérios, como nós vemos, a bebida está adulterada, o alimento está adulterado, a placa do carro está adulterada, ou outra coisa, o documento está adulterado. Não estamos tratando disso. Por isso, nós vamos tomar como base um conceito de Hans Heifetz, né, que ele escreve no seu livro A Ética dos 10 Mandamentos. Ele diz o seguinte: por adultério, compreendemos quebrar, adulterar, falsificar propositada ou conscientemente o estado sadio do amor entre pessoas que assumem publicamente o matrimônio. Então, nós vamos tomar como base, como fonte, como conceito do não adultério, a questão da quebra do relacionamento que é publicamente assumido entre duas pessoas, entre marido e esposa, entre o homem e a mulher. Então, isso para nós é o adultério. Não vamos pegar o adultério aí nesse âmbito muito generalizado. Vamos trazer para dentro do matrimônio. Ok? E também ainda dentro desse significado, a Bíblia não condena apenas o adultério, mas toda sorte de desvio quanto ao propósito eterno de Deus para que a vida sexual aconteça no contexto do casamento. Né? Ou seja,
a quebra da fidelidade, a quebra de padrões determinados por Deus para uma vida dentro do casamento, em um relacionamento único, permanente entre homem e mulher, que unem por amor. Tá? Então, Deus condena qualquer tipo, né, de prática que desvia esse propósito de Deus de um relacionamento único, permanente entre um homem e uma mulher. Então, por adultério, nós vamos entender isso aí. E volto a frisar lá, né, o entendimento de Hans, né, do Hans. Né, por adultério, compreende quebrar, adulterar, tal, essas coisas. Então, num contexto geral, podemos definir bem simploriamente que adultério é a infidelidade conjugal dentro do matrimônio entre homem e mulher. Tá? Por que eu estou frisando entre homem e mulher? Porque, biblicamente, este é o matrimônio determinado por Deus, né? Homem e mulher. Deixará o homem o seu lar e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne e viverão como marido e mulher. Então, o não adulterarás como pecado, o fato de adulterar é uma fidelidade conjugal dentro de um relacionamento único, permanente entre homem e uma mulher que são unidos por amor. Ok? Assim sendo, nós vamos fazer um apanhado lá no Antigo Testamento, no Velho Testamento, acerca das dimensões amplas do mandamento. Tá lá, Deus foi lá, escreveu com suas próprias mãos, né, e entregou para Moisés o mandamento: não adulterarás. Né? E Moisés, inspirado pelo Espírito de Deus, inspirado por Deus, ali sentou e foi redigindo toda a questão da lei mosaica. Então, nós vamos ver algumas coisas, como era tratado e sei lá. Primeiro, esse texto de Jó não está lá na lei mosaica, mas é reflexo de muitas coisas. E lá diz o seguinte: trata o adultério como sendo um crime hediondo. O que é um crime hediondo? É um crime grave, muito grave. Então, o adultério, no Antigo Testamento, ele é tratado como um crime hediondo, um crime gravíssimo. E lá no livro de Jó, no capítulo 31, nos versos 9 até o verso 11, diz o seguinte: olha só o que Jó está falando. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem, e que outros durmam com ela, pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Ou seja, o fato dele diz: se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, para ficar olhando para a mulher dos outros, desejando a mulher do próximo, aí ele diz: isso é vergonhoso. Né? Se eu fiz isso, então que a minha mulher também moa cereal de outro homem. Era um crime hediondo, um crime grave no Antigo Testamento. E isso, se os irmãos forem pegar e for ler o Pentateuco ali, os 5 primeiros livros da Bíblia, que está ali no Antigo Testamento, você vai encontrar a lei mosaica. E a lei mosaica trata o crime do adultério grave, de forma muito grave. E vocês vão ver que era digno de morte. A pena para esse crime era a morte, e morte por apedrejamento. Então eu concluo que o crime de adultério, me parece que ele era até mais grave, vamos assim dizer, entre aspas, do que o anterior, que era não matar, porque nós vimos na lição anterior que quando alguém matava não intencional, ou sem muito ódio, ou seja, um crime que para nós hoje nós classificamos ele como crime culposo, essa pessoa ela era exilada numa cidade fora, num território fora, para viver para lá. Né? Então ele não recebia pena de morte quando ele fazia isso, embora ele cometesse o assassinato. E já o crime de adultério, nós vamos ver, ele era apedrejado. Né? Essa era a pena para ele. Tá? Outra coisa dentro desse crime do adultério, dentro do Antigo Testamento,
digno de morte. Olha o que diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 22, dos versos 22 a 24. Olha só como era tratado o adultério. Quando um homem for achado deitado com mulher que tenha marido, ou seja, mulher do outro, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Então os dois eram condenados à morte. Aí segue, quando houver moça virgem, desposada, solteira, e um homem achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta da cidade, e os apedrejareis, até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de si, de vocês. Então, observa que o adultério era tratado como pena de morte. Se o cara, o homem deitasse com a mulher que tivesse marido, adultério, então os dois eram apedrejados, homem e mulher, né? E se também fosse uma moça que ainda não fosse casada, virgem, e alguém pegasse e ficasse com ela, também, né? Esse homem que cometeu adultério com essa moça também era apedrejado, porque ela tinha a opção de ter gritado por socorro, e não gritou, ficou calada, então ela se consentiu. E o homem porque fez isso com ela, com essa mulher. Então, observa que era um crime digno de morte, o adultério. Isso tudo lá no Antigo Testamento. Isso aqui nós estamos tratando de morte física, né? Apedrejado. Tá? Ainda era tratado como loucura. Jeremias capítulo 29, versículo 23. Porque cometem loucura em Israel. Que loucura? Aí vem. Adulteram com as mulheres de seus amigos e em meu nome falam mentiras que eu não ordenei que falasse. Mas eu estou sabendo. Sou testemunha disso, declara o Senhor. Então, qual era a loucura que esse povo cometia? Por que era considerado também, o crime era tão grave que era uma loucura, considerado como loucura. Por quê? Porque as pessoas adulteravam com mulheres de seus amigos, deitavam com mulheres de seus amigos e ainda ficavam falando mentira. Então, observa que o adultério, ele sempre foi tratado também como uma loucura no meio do povo de Deus. Aí, observa que o Velho Testamento, ele trata como um crime. O adultério é um crime, está lá escrito na lei de Deus. Depois veio a lei mosaica, com base na lei de Deus, com os princípios da lei de Deus, dos 10 mandamentos, e estabeleceu as penas para esse crime e tudo. Posteriormente, temos a visão deste pecado dentro do Novo Testamento. Dentro do Novo Testamento, que não deixou de ser pecado, tá? O adultério não deixou de ser pecado. A primeira coisa é que origina-se da cobiça, né? O homem cobiça a outra mulher, a mulher cobiça o outro homem, os olhos enxergam, cobiçam a aparência, ficam desejando, e daí nasce o pecado do adultério. Tiago, no capítulo 1, nos versículos 14 e 15, diz o seguinte: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Observa-se que primeiro vem a cobiça, a pessoa deseja, né? Deseja o cônjuge do seu semelhante, deseja a esposa, deseja o marido do seu semelhante, da sua semelhante, e daí, pelo desejo da cobiça, né? Eu quero, cobiça dos olhos, cobiça do coração, e aí até chegar ao momento do pecado. Então começa bem pequenininho, um olhar malicioso, uma coisa maliciosa, um desejo, e aí vai crescendo, engravida, dá a luz ao pecado, e o pecado gera a morte. E observe que agora o Novo Testamento, ele não está mais tratando da morte física, da morte por apedrejamento. O Novo Testamento continua condenando e traz um aspecto pior, né? Porque antes a pessoa morria fisicamente, agora é um aspecto pior, é uma morte espiritual, né? O pecado do adultério traz a morte espiritual das pessoas. Então,
primeira coisa, origina-se da cobiça. Depois, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, trata da condenação da alma. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Pergunta, né? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. Essa tradução aqui da Bíblia é da NVI. Tá? Se você não olhou o seu texto aí, é um texto da NVI. Então, observa que nós somos chamados pelo apóstolo Paulo a não nos enganar. Né? Não deixar nos enganar, porque não herdarão o reino de Deus, os imorais, os idólatras e nem os adúlteros. Observe que no Novo Testamento ele traz essa questão do adultério como a pena da morte dele não é mais a pena física do corpo, o apedrejamento, mas trata como a morte espiritual daquele que o pratica. Ainda no livro de Mateus, agora um ensinamento belíssimo de Jesus, né? Quando ele está ensinando acerca da misericórdia e do que manda os 10 mandamentos, lá no capítulo 5, versículo 27 a 29, ele diz: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Está lá no livro de Êxodo, no Antigo Testamento. Não adulterarás. Cristo falando aí aos seus discípulos. Aí ele complementa: mas agora eu estou dizendo a vocês, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito te fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Então, não basta não basta mais aqui, segundo a visão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o adultério não é o fato só de se deitar e consumar a sua relação sexual com aquela mulher, mas o adultério é também o simples fato de olhar, porque o olhar, embora você possa pensar, mas só olhar é pequenininho, o olhar traz o desejo a cobiça, o pecado da consumação e vai até, então começa pequenininho e vai saltando até chegar na consumação. Então Jesus é bem cuidadoso nisso. Não olhe, se o seu olho te faz pecar, arranque-o, tire dali, mude para outro sentido. É melhor do que você está cometendo esse pecado. Então nós observamos que Jesus era um pouco mais duro do que a própria lei mosaica, né? Esse negócio, Jesus veio com a misericórdia, Jesus veio abrandar a lei. Observa se há abrandamento, né? Que é pior, morrer corporalmente ou morrer espiritualmente, né? E Jesus trata da morte espiritual, né? É de ser lançado no inferno, é a eternidade perdida no inferno. Isso é pior, não há nada mais pior do que isso na vida de um homem. Então esse é o ensinamento de Jesus e está lá no Novo Testamento. Então observa, meus irmãos, que o adultério, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é um pecado e é digno de morte. Outrora uma morte física, agora uma morte espiritual. Lembra lá do caso da adúltera lá que estava sendo prestes a ser apedrejada por aqueles homens, né? Porque ela havia cometido adultério. Interessante, eu não sei por que estavam apedrejando somente ela, né? Porque ela jamais praticaria o adultério sozinha. A lei mandava que ambos fossem apedrejados. Por que ela estava sozinha, né? Mas tudo bem, fora isso, essa questão, ela estava ali sendo apedrejada, né? E Jesus, então, e só pergunta: quem não tiver pecado, que lance a primeira pedra. E todos saíram. Mas tudo isso é interessante. Mas o mais interessante foi como Jesus concluiu a conversa com essa mulher. Mulher, alguém te condenou? Ela olhou: não, Senhor, todos foram embora. E Jesus falou para ela: nem eu vou te condenar agora. Vai e não peques mais. Então, aqui, a graça que Jesus vem trazer é a graça da misericórdia, da bondade, é uma coisa que nós não merecemos, do perdão. Olha, você está perdoada, mas não faça mais isso.
Porque se você fizer, você é digna de morte. Então observa que Jesus, embora tenha livrado aquela mulher do apedrejamento, ele deu instruções claras para ela, as quais deveriam ser seguidas. Né? Vai e não peque mais, não adultere mais. Tá? Então observe que essa é a visão do Novo Testamento, é de fugir do pecado. Porque para o pecado há uma morte espiritual. Assim sendo, meus amados, eu quero chamar vocês, todos que me ouvem, né, para buscar ajuda para que nós possamos cumprir esse mandamento. Nós precisamos de ajuda, porque nenhum de nós, nem eu, nem você, ninguém que está nos ouvindo, está livre, né, de cometer este pecado. Ele é um pecado que está aí e é fácil das pessoas cometerem se não estiverem em constante comunhão, em constante vigilância. Para se livrar tem que estar em constante vigilância. Então o nosso intuito hoje, na nossa lição, é trazer ajuda. É trazer alguns aspectos que poderão nos auxiliar nessa caminhada. E já focamos aqui anteriormente que com certeza o nosso problema não é a questão de conhecimento. Não falta conhecimento a nenhum de nós. A esse mandamento não adulterarás. Todos, com certeza, eu tenho absoluta certeza que todos que estão nos acompanhando na nossa escola bíblica discipuladora neste momento têm certeza que isso é um pecado, o adultério. Então, todos sabem. No entanto, falta a nós, né, cumprir isso aí. Falta a nós dar aplicabilidade a essa questão. Deste modo, no sentido de buscar ajuda, nós sabemos que não existe um segredo ou uma garantia que nos dê imunidade de 100% contra o pecado. Né? Mas vamos analisar alguns pontos que poderá nos ajudar e serão bastante úteis na luta contra esse pecado. Não há nada que eu possa falar para você aqui, agora que vai te dar 100% de certeza que você não cometerá pecado, porque o coração do homem é inclinado para o pecado. O máximo que nós podemos fazer é lutar, é batalhar, buscar ajuda, buscar a comunhão de Deus, vamos ver algumas coisas, mas nós vamos entregar, vamos passar algumas ajudas que poderão ser úteis nessa luta. Né? A gente vai procurando essa ajuda e muitas coisas poderão ser úteis para que a gente possa afastar este pecado da nossa vida. Ok? Assim sendo, a primeira ajuda que nós queremos passar para você, e o primeiro conselho, por assim dizer, é que você, que eu, que nós todos, que a igreja evita tudo que alimenta a cobiça e a impureza. Lembra da cobiça? Primeiro olho, reparo, olho de novo. Uma vez eu li, eu esqueci o autor, mas ele dizia mais ou menos o seguinte: o problema não é você olhar a primeira vez. O problema é você olhou a primeira vez e chamou atenção e a segunda vez. A segunda vez é que vai te levar a colocar no coração. Porque o olhar a primeira vez é o lançamento do olhar de quando você olha para tudo, você enxerga tudo. Mas de repente você olha a segunda vez, regala o olho numa coisa que te chamou a atenção, num homem ou numa mulher. Aí é que nasce a cobiça. Aí é que nasce, é a semente que vai nascer, que vai brotar e que vai gerar o pecado. Então, evitar essas coisas que alimente a cobiça e a impureza. E dentro delas, nomeamos algumas. Claro que não são todas, mas algumas. Primeiro, evitar filmes pornográficos. Evitar filmes pornográficos. Muitos assistem filmes pornográficos. Não, é só para dar uma alimentada aqui no relacionamento, uma animada melhor aqui no relacionamento. E ali, no filme pornográfico, o cara olha para aquela mulher, a mulher olha para aquele ator, e ali ficam, né? Então, evite assistir filmes pornográficos, para que você não alimente a cobiça em outras mulheres, em outros homens. 2, evitar músicas que insinuem a licenciosidade, ou seja, músicas que insinuam o desregramento, músicas que insinuam até também a sexualidade. Né? Nós devemos evitar essas coisas. Evitar livros e revistas eróticas.
livros e revistas eróticas. Há livros de contos eróticos, as pessoas ficam ali lendo, e ali vai aumentando a sua cobiça por outras pessoas, por outro homem, por outra mulher. Observe que nós estamos dando conselhos para que você possa fugir do pecado do adultério. Não alimentar a sementinha pequenininha, que é a semente da cobiça. Evitar algumas páginas de internet. Né? Ali há uma possibilidade da traição virtual, do adultério virtual. Né? E aí as pessoas perguntam, mas que mal faz? Eu estou ali na internet, de repente, aí você está no seu grupo de internet, no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, qualquer outro que passa algum vídeo, aí vê aquele vídeo e é um vídeo pornográfico, você olha ali, não tem nada, tá aqui, eu assisti, mas não tem. Ali vai alimentando uma pequena semente. Então nós devemos evitar algumas coisas também que está na internet. A internet está bem aí difundida, tudo quanto é tipo de vídeo, você com certeza tem aí no seu celular. Né? Que tem, você que faz parte de vários grupos, com certeza você tem no seu celular vários vídeos que não são edificantes e que, pelo contrário, estimulam ao adultério. Né? As pessoas possam e está ali nos nossos grupos, de repente você passa por um, por outro, né? E aí segue essas coisas e nós devemos evitar. Ah, mas eu não sabia, eu cliquei. Opa, na hora que começou a ver, desliga, deleta e vai, segue a vida. Nós temos que evitar o máximo que puder. Situações e ambiente sugestivo para o pecado. Há situações e há ambiente sugestivo para a prática do pecado. Né? Quais são esses? Situações e ambientes sugestivos. Né? Às vezes você está numa festa que está muito sugestiva, né? Hoje os crentes participam de todas as festas, hoje já não tem nada, eu vou numa festa, eu sou seguro de mim, eu preciso me relacionar com... Olha, se você percebe que o ambiente está muito sugestivo para o pecado, é melhor não permanecer. Conversas ambíguas no relacionamento com o sexo oposto, né? O homem conversar, essas conversinhas ambíguas, ou seja, de duplo sentido ali no trabalho, no lazer, na igreja, com o sexo oposto que não seja a sua esposa, que não seja o seu marido. Né? A conversa com o sexo oposto que não seja a minha esposa, que não seja, ela não tem que ser de duplo sentido, ela tem que ser direto, ela tem que ser um relacionamento amistoso, amigável, sincero. Né? Nós não estamos aqui pregando que o homem não deve ter uma amiga mulher, a mulher não deve ter um amigo homem, mas não deve ter ambiguidade nesse relacionamento e nessas conversas. Tem que ser claro que aquele relacionamento é um relacionamento respeitoso, amistoso, sincero e pautado no amor de Cristo, para não ficar aquelas frases soltas e que a pessoa vai alimentando que o outro deixou uma pontinha para ele pegar nesse sentido de ter um relacionamento fora do casamento. Então essas são as coisas que nós devemos evitar, começando por essas aí. Mas temos mais conselho. Desconfiar da nossa razão. Né? As pessoas acham que são fortes o suficiente e que vão vencer as emoções. Né? A traição ele é um sentimento emocional. Né? Então a pessoa, não, eu sou forte, eu sou crente, eu estou com Cristo, então nada vai me abalar. Nós não devemos ter essa confiança tão assim segura, tem que estar sempre desconfiando, sempre lutando, sempre batalhando, e sempre aos pés de Cristo. Há coisas que entendemos com a razão, sabemos que devemos e o que não devemos fazer, mas não temos força para fugir de algumas coisas que acontecem na nossa vida. Nós não temos força, então não haja somente achar que sua razão é o suficiente. Olha o que Paulo nos diz lá no livro de Romanos, capítulo 14, até o capítulo 7, no versículo 14, e vai até o versículo 20. Ele mesmo fala, e olha quem era Paulo, né? Ele mesmo fala de si, porque bem sabemos que a lei é espiritual, ele falando, mas eu sou carnal. Né? Nós somos carnais. Vendido sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa.
De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Observa que Paulo, ele está aqui tendo uma luta entre o querer, ele tem certeza das coisas que ele deve e que não deve fazer, mas às vezes o pecado que habita nele induz ele a fazer as coisas que ele não quer. E aí ele tem a certeza. Então, sendo assim, quando as coisas pecaminosas que faço, já não sou mais eu quem faço, mas é o pecado que habita em mim. Então, observa que o pecado, ele é da natureza do homem. Nós temos o pecado na nossa natureza. Então, nós vamos, se você não estiver vigilante, se você não estiver atento, você vai cometer alguns pecados e poderá vir a ser até o pecado do adultério. Então, esteja vigilante, desconfiar da sua razão, né? E vigiar as emoções. Esteja vigilante com as suas emoções, para as suas emoções não extrapolarem e te sugerir o adultério. Outra coisa, alimentar um casamento sadio e repleto de comunicação. Né? O casamento, ele tem que ser um ambiente sadio e tem que ser um ambiente cheio de comunicação. Né? Marido e mulher e marido, ambos têm que ter um relacionamento sadio, conversa entre si, tem que ser aberto o seu relacionamento entre si, né? Compartilharem as coisas e tem que haver amor, carinho, respeito um pelo outro. Né? E se você, que está me ouvindo, deseja ver algumas coisas acerca desse relacionamento, você pode pegar o livro dos cânticos, né? Ou cantares, e que ele lá está todo falando sobre um relacionamento. Ele é um livro que fala do amor entre homem e mulher. Mas eu trouxe só um pequeno texto que diz o seguinte, né, lá do capítulo 6, né, a mulher falando: eu sou do meu marido e o meu marido é meu. Ele descansa entre os lírios. Né? Aí o homem continua dizendo, né, minha querida, você é linda como Tirza, bela como Jerusalém, admirável como um exército e suas bandeiras. Então observa que é a mulher elogiando o homem elogiando a mulher, um relacionamento, comunicação entre os dois, né? Aí continua o texto dizendo: desvie de mim os seus olhos, pois eles me perturbam. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que desce de Gileade. Então vai tecendo os elogios aí. Então o marido tem que elogiar a esposa elogiar o marido, e tem que haver comunicação e um relacionamento sadio e aberto. Outro conselho que nós podemos passar a você que nos acompanha, né, nessa escola bíblica discipuladora é acerca de fugir das situações de perigo. É a questão de fugirmos da situação de perigo, ou seja, não brincar com fogo. Ora, tem pessoas que se entregam a esse perigo e ficam dando situações, dando pontadinha. Lembra do caso do José do Egito, né? Que morava ali no palácio, e a ele foi dado toda a liberdade dentro do palácio. Só teve uma coisa que não foi permitida a ele, né? Qual foi? Não tocar na mulher, né, do seu senhor. E isso ele fez. Né? Olha lá em Gênesis capítulo 39, versículo 7. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo, começou a olhar para ele, ficava só a mulher e José do Egito ali, governando, tal. Então, os olhos dela começou a cobiçá-lo. E o convidou: venha deitar comigo, José. Ela mesma, a mulher, tomou iniciativa: venha deitar comigo, mulher, ou José. E o que foi que ele disse? Mas ele se recusou e lhe disse. Ele nada lhe negou, ou seja, o seu senhor, né? Nada lhe negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele.
Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Então ele não queria brincar com fogo, né? Ela era a mulher do seu senhor. Ele não deu lugar, não deu chance para aquele fogo arder em seu corpo. Ele não cobiçou, ainda que ela cobiçasse, mas ele foi firme e dia após dia ela tentava contra ele, até acontecer o que aconteceu, e ela armou uma situação e, mentindo, fez com que ele fosse preso e passou por todo aquele perrengue. Mas ele não se entregou a essa situação do adultério. E isso serve como exemplo. Fugir, né? Se você está vendo que o perigo está ficando próximo, fuja do perigo do adultério. E ainda, manter uma vida devocional muito bem cuidada. Isso tem que ter. O ponto de partida de todo problema geralmente está no descuido quanto à vida de oração e de leitura bíblica. Nós que somos crentes, nós não podemos abandonar a leitura bíblica e uma vida de oração, porque ela vai nos dar força, vai nos sustentar. Esse talvez seja um dos maiores conselhos e ajuda que se possa dar a alguém. Olha, mantenha uma vida devocional no Senhor, porque Ele vai te ajudar a livrar do pecado. Jamais poderemos deixar de depender totalmente da graça de Deus. Simplesmente porque nós não somos capazes de viver uma vida santa sem a graça e a misericórdia de Deus. Como é que você pensa em viver uma vida santa sem a graça e a misericórdia de Deus? E como nós podemos alcançá-la é através de oração e leitura bíblica diariamente. Né? Ter uma vida devocional bem cuidada, bem regada, bem cuidada, para que a gente se livre desse pecado. Ok? Assim sendo, meus amados, eu concluo essa parte dentro das ajudas, né? Com o texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Olha, se você acha que é forte, que é firme, tal, cuide-se para que não caia. Né? Todos nós estamos sujeitos, então cuide-se para que não caia. Assim sendo, eu convido os irmãos para a nossa conclusão da nossa lição de hoje, né, da nossa Escola Bíblica Discipuladora. E, na nossa conclusão, ainda que a Bíblia deixe claro o perigo a que todos estamos expostos nessa questão do adultério, precisamos não esquecer lá do final do versículo do livro de Romanos, no capítulo 7, onde Paulo nos ajuda com um brado de vitória. Não esqueça, bote na sua cabeça o último versículo, Romanos capítulo 7. Ali é um brado de vitória. É Paulo dando aquele grito de vitória. E que grito de vitória é esse? Graças a Deus por Cristo nosso Senhor. Em tudo nós devemos dar graça. Fuja do pecado. Mantenha-se uma vida devocional com o Senhor. E não se esqueça em dar graças a Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim sendo, meus amados, concluímos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Discipuladora, e essa é a nossa 13ª lição. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e que nós possamos, assim, continuar aprendendo, e que os conselhos, que as ajudas aqui dadas hoje, sirva para a nossa vida, sirva para você e possa te ajudar a vencer este pecado na sua vida. Lembrando que nenhum de nós estamos livres de cometer pecados. E é exatamente por isso, por não estarmos livres, que devemos ter uma vida de devocional, oração e leitura bíblica constante. Que Deus nos abençoe. Amém.